Olá, este é mais um Andamentos que vai começar hoje com uma convidada muito especial, Anabela Chaves. Uma convidada muito especial, obviamente por razões artísticas, mas também, permitam-me já, por razões sentimentais. Em 1997 foi condecorada em Portugal com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Está neste momento em Portugal para dar alguns concertos com o Opus Ensemble e a poucos dias de lhe ser atribuído em França o grau de Cavaleiro das Artes e das Letras. Anabela, o que é que vai acontecer exatamente no dia de tua condecoração? Em princípio, vão-me entregar uma condecoração que se chama Cavaleiro das Artes e Letras da República Francesa. E esta é uma condecoração do governo francês para artistas? É uma condecoração do governo francês, portanto, que tem que ter o aval, naturalmente, do Ministro da Cultura. É uma condecoração, logicamente, que é mais atribuída a artistas de vária ordem e deve ser, em princípio, uma proposta feita pelo superior hierárquico de qualquer artista. E será mais ou menos um prémio de carreira? Eu penso que, de alguma maneira, é isso, ou seja, ao fim de vários anos de uma atividade intensa, neste caso, no âmbito da música, há, portanto, propostas para determinadas pessoas para receberem uma condecoração. Para mim é particularmente importante, na medida em que eu sei que no próximo dia 30 há 4 músicos condecorados, dos quais, evidentemente, o único estrangeiro sou eu. Por isso é que para mim tem mais importância. Como já há pouco disse, tu foste condecorada em 97 em Portugal, o que te foi, aliás, comunicado tudo muito rapidamente. E não houve, tanto quanto eu me lembro, nenhuma notícia especial à volta deste evento. Por outro lado, quando te perguntamos se pudesses voltar a Portugal, voltavas, e tu dizes sempre sim, se tivesse condições, eu voltava ontem. Este facto de, por exemplo, de participar da comunicação de que ias ser condecorada muito perto do acontecimento é uma das razões, e tudo o que envolve este espírito, é uma das razões porque tu não voltas a Portugal ontem? Não, de modo nenhum. Ou seja, é evidente que por uma questão de pudor pessoal não gostamos de andar a dizer fui condecorada, vocês não souberam por mim. Por exemplo, não são coisas que uma pessoa diga por uma questão de pudor, por simplesmente. Não, eu penso que para mim, quando eu falo de condições para voltar ontem, são condições que têm a ver com o nível musical e com a vontade política de ajudar esse nível musical. A maneira como te comunicaram a tua condecoração, no fundo, representa um bocado o espírito que está à volta da tal vontade política de proteger as artes e a música em particular, ao valor que se dá ou que não se dá, neste caso, às pessoas,
Não, sobretudo para mim o que foi mais surpreendente foi o facto de me telefonarem para dizer a senhora daqui a 3 ou 4 dias tem que estar às 11 horas da manhã no Palácio da Ajuda. E estavam-me a telefonar para Paris, ou seja, eu não estou em Paris de férias, eu estou em Paris porque vivo lá, porque estou a trabalhar. E de modo que era um bocadinho surpreendente este facto, que era quase um facto consumado, no qual, inclusive, eu perguntei se havia alguma possibilidade, porque eu sei que isso acontece, de que a condecoração fosse recebida por outra pessoa. Como, aliás, e disseram-me, voltamos-lhe a telefonar porque não sabemos. Portanto, depois voltaram-me a telefonar a dizer que, efetivamente, isso era possível. Mas eu insisto, para mim não é muito importante, ou seja, devo dizer que essa condecoração também me surpreendeu, me honrou muitíssimo, e de alguma maneira também é o reconhecimento do trabalho que eu tenho feito e o conhecimento que se dá no estrangeiro do que é a música e do que são os músicos portugueses. Portanto, isso a mim não me afeta particularmente. Achei estranho, é surpreendente, efetivamente, falarem com 4 dias de antecedência. Mas para mim é mais o aspecto da vontade política no sentido de ajudar a cultura em geral, e a música em particular, e do nível musical que há esforços que se fazem nesse sentido, mas que não se atingiu ainda em Portugal. Estamos longe disso. Sentes que em França o apoio dado às artes e em especial à música está bem? Eu não digo que esteja bem, eu penso que estar bem é difícil. Há países onde pode estar bastante bem, como a Alemanha, por exemplo. Não se pode dizer que está bem, mas pode-se dizer que há uma grande diferença, naturalmente, se queremos entrar em algum tipo de comparações entre Portugal e França, nesse aspecto, naturalmente que sim, até porque basta ver a nível de músicos como eu, que sou um músico, acima de tudo, um músico de orquestra, de saber a quantidade de orquestras que existem em França, a quantidade de apoios que são fornecidos a grupos de câmara, a quantidade de coisas que são possíveis, o nível dos alunos, o nível da entrada dos alunos no conservatório é evidentemente muito superior do que o nível, pelo menos de alguns instrumentos dos quais eu conheço profundamente o problema em Portugal, quando saem do conservatório aqui, têm um nível muito inferior ao nível com o qual são admitidos ou não a entrar no conservatório. Portanto, tudo isto é feito com apoios importantes. Evidentemente, a perfeição não existe, mas estamos realmente ainda, infelizmente, há anos-luz em Portugal daquilo que seria necessário fazer pela música.
É óbvio que esta condecoração, em termos artísticos, não adianta nada para a tua carreira, ou seja, não vais ter mais concertos porque foste condecorada. Mas em termos de orquestra, eu penso que é gratificante, num local onde tu trabalhas há 20 anos, um superior hierárquico reconhecer o teu valor e achar que devas ser distinguida. Eu penso que sim, até como... E é difícil, sobretudo isso em França, porque em França os franceses é que são bons. E têm toda a razão. Justamente eles têm toda a razão. Primeiro os nacionais, depois os estrangeiros. Em Portugal faz-se um bocadinho o contrário, lamentavelmente. Eles têm toda a razão. Por isso é que para mim tem muito valor, porque eu, francesa, não sou. Nunca fui e nunca me naturalizei. Agora, é evidente que isto, a honra é grande, mas com toda a franqueza, com toda a honestidade, agora que não há câmaras, que não está ninguém a ouvir-nos, o importante é, quando se vai trabalhar, poder fazer o melhor. Depois, se vem uma condecoração, naturalmente ficamos contentes, não vamos dizer que não nos interessa nada e que não tem importância. Mas não trabalhamos para isso, trabalhamos realmente no sentido de fazer o melhor, de aperfeiçoar, de ter uma grande humildade frente à música, porque à medida que os anos vão passando, como em todas as profissões, penso eu, à medida que vamos ter mais conhecimentos, as exigências são maiores e, por consequência, sentimos que sabemos menos. Portanto, isso é o mais importante. Mas se depois é reconhecido, mas é reconfortante saber que não se trabalha em vão. Se depois é reconhecido, é uma surpresa, mas é uma surpresa muito agradável, naturalmente que sim. Anabela, não vamos esgotar os assuntos contigo, porque sempre que vens a Portugal, ou quando nós temos hipótese de ir a Paris, gostamos sempre de falar contigo. É óbvio que esta condecoração é para nós portugueses um motivo de orgulho, mas penso que, acima de tudo, é para ti um motivo de grande orgulho, porque foste tu que fizeste a tua carreira a pulso, tiveste que sair de Portugal para conquistar um espaço agradável dentro do meio artístico e com todas essas contingências que tem uma pessoa sair de Portugal, nomeadamente aquelas que têm que ver com os sentimentos. Deve ser sempre difícil sair do nosso país. Anabela Chaves, muito obrigada e, obviamente, muitos parabéns. Obrigada, eu por me teres recebido.
Imagens de Anabela Chaves, que recebeu no final do mês passado do governo francês o grau de Cavaleiro das Artes e das Letras. A propósito da Anabela Chaves, o tema de conversa hoje com o nosso convidado permanente, Rui Vieira Neri, é intérpretes portugueses no estrangeiro. Rui, o caso da Anabela Chaves, podemos dizer que se trata daquela pessoa que só conseguiu ter uma carreira, ou só conseguiu ter condições para fazer uma carreira no estrangeiro? Infelizmente sabes que na maior parte dos países ocidentais a vida musical é feita por camadas, por assim dizer. Há um circuito internacional, que é o circuito mais cosmopolita, em que estão, digamos, aqueles que triunfaram absolutamente e que circulam de país em país, mas há, ao mesmo tempo, circuitos nacionais intensos. Há pessoas que fazem grandes carreiras no seu próprio país e depois há até circuitos regionais, circuitos locais. Há pessoas que têm uma carreira circunscrita, sobretudo, em toda a área regional, em que têm oferta de trabalho, de solicitações para tocar, cantar, o suficiente para poderem dedicar a sua atividade profissional por inteiro a essa atividade. Infelizmente, o que acontece em Portugal é que este tecido musical não existe, está completamente distorcido. Portanto, nós temos 2 ou 3 polos de inserção de Portugal no circuito internacional, e a esses polos vêm naturalmente os grandes artistas já consagrados no circuito internacional, mas não há um circuito nacional estável e muito menos circuitos regionais. Por outro lado, isto o que é que implica? Implica que os músicos portugueses não podem fazer uma carreira estável, sólida, apenas da atividade concertística ao nível nacional, porque a oferta não é suficiente, do ponto de vista das solicitações de instituições para concertos, mas também não têm muitas oportunidades de entrar naquele topo de gama absoluto dessas 2 ou 3 grandes instituições, porque não estão no circuito internacional eles próprios. Portanto, é um bocadinho preso por ter cão e por não ter. Porque, de certa forma, para poder entrar nesse circuito internacional que nos permitiria depois vir por cima, por assim dizer, a Portugal, isso é-lhes negado pela própria pobreza do meio musical português. Então, entender porque é que existe essa situação. Sabes que, no fundo, é preciso não termos ilusões. Estamos a falar de arte, mas estamos a falar também de business, não é? E, de facto, o grande circuito de concertos internacionais tem muito a ver com uma rede de agentes e de managers artísticos que está muito centrada num triângulo que continua a ser, quer queiramos, quer não, feito entre a Inglaterra, a França em menor grau e a Alemanha. E, portanto, estar ali ao lado, poder ser ouvido, para participar em atividades musicais muito intensas, em que no público estão potenciais agentes, potenciais diretores de salas de concertos que possam ouvir-nos e convidar-nos. Isso é essencial para que as pessoas sejam conhecidas e comecem a surgir, depois em catadupa, as ofertas. Portugal é muito periférico, está muito longe, só por acaso é que alguém que tenha um triunfo em Lisboa tem críticas nos grandes jornais internacionais, tem a presença digamos, de figuras de decisão nesse processo e, portanto, é mesmo preciso ir para onde essa ação está concentrada e onde as pessoas têm a hipótese de fazer valer o seu talento. Mas uma coisa é certa, eu tenho a impressão que todos os intérpretes portugueses que foram para o estrangeiro triunfaram. É claro que já à partida são os melhores, não é? Claro. Mas depois, têm também muito mais competição. Justamente. E depois estão um pouco distribuídos também por diversas camadas e diversas áreas específicas de acordo com o seu próprio perfil, com a sua própria característica pessoal. Nós temos alguns que estão no primeiríssimo plano absoluto da vida concertista internacional. É o caso, desde logo, da Maria João Pires, é o caso do Artur Pizarro, que ganhou uma série de grandes concursos internacionais que lhe abriram essas portas. No âmbito lírico é o caso de Jennifer Smith, é o caso hoje em dia de Elizabeth Matos, que começa de facto a penetrar de uma forma sistemática nos grandes teatros. Há outros que não estão nesse topo absoluto de gama, mas que têm uma boa carreira internacional, como o Pedro Mester, como o António Rosado, como o José Fardilha. Há outros que optaram, por exemplo, pelo sistema americano, que é bastante diferente. É um sistema que tem muito a ver com a articulação entre as grandes universidades, entre o ensino em grandes escolas e depois o circuito concertístico fundamentalmente americano. É o caso do Sequeira Costa, é o caso do Gerardo Ribeiro. E há, naturalmente, o caso da Anabela, ou seja, daqueles que, por tocarem instrumentos que não têm, por natureza, uma grande carreira solística, estão mais abertos às hipóteses de consagração que vêm com a participação em grandes orquestras.
É o caso da Anabela na Orquestra de Paris, foi o caso da Maria José Falcão, por exemplo, na Suíça, e há mais 2 ou 3 nessa situação. O que acontece é que com esta situação toda que nós estamos a falar, Portugal fica sem os seus intérpretes, porque eles vão, mas não regressam, não têm vontade de regressar. Artisticamente, se calhar sentimentalmente teriam, mas artisticamente não têm vontade de voltar. Vamos ver, nós não queremos prender em Portugal os músicos portugueses, pelo contrário, nós queremos que os músicos portugueses que têm qualidades para poderem fazer uma grande carreira internacional, que a façam, que toquem em Nova Iorque, que toquem em Tóquio, que toquem em Paris, e o que nós queremos é que eles também toquem em Portugal. E, portanto, quando estamos a falar daqueles que têm condições para ter, por talento, por qualidade artística, para poder ter uma grande carreira, queremos que eles tenham essa grande carreira. Mas queremos também que existam em Portugal instituições musicais em número suficiente para poderem fazer ofertas interessantes, sedutoras, que compitam com as ofertas que eles têm de outros países e, portanto, que lhes permitem inserir na sua carreira, normalmente, a passagem regular por Portugal. E queremos também que aqueles que, porventura, não estejam nessa primeira linha absoluta, possam, de qualquer maneira, ter uma carreira intensa, compensadora, em Portugal. Isto, portanto, remete para aquela questão que nós constantemente estamos aqui a tocar nestas nossas conversas, que é a necessidade de investir na criação de uma vida musical portuguesa sólida, intensa, enraizada, com polos múltiplos de atividade musical, com circuitos de concertos, que permitam que os músicos portugueses tenham uma atividade intensa, constante, regular, profissional no seu país, ou estando no estrangeiro, em qualquer caso, incluam Portugal nesse circuito. Rui, até para a semana e agora vamos conhecer o cravista Marcos Magalhães. O próximo concerto dele é incluído no Festival de Tomar e vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. O meu próximo recital vai ser em Tomar e vou tocar 2 compositores unicamente. Os dois mais importantes compositores para cravo, a meu ver. João Sebastião Bach, vou tocar uma tocata da juventude dele e uma partita, a sexta, a mais dramática. Na segunda parte, para alguns é um compositor menos conhecido, François Couperin. No entanto, é um dos mestres do cravo, pois só ele, acho eu, conseguiu fazer soar o cravo daquela maneira. E vou tocar uma escolha de peças bastante variada, tirada dos seus 4 livros para cravo. E algumas têm títulos misteriosos que ainda hoje ninguém sabe o que é que quer dizer. Por isso espero que venham a ouvir e ver em Tomar um concerto de cravo, 2 mundos completamente diferentes, Couperin e João Sebastião Bach. E chegamos ao final do Andamentos de hoje, que foi praticamente dedicado aos intérpretes portugueses no estrangeiro. Isto a propósito de uma condecoração que Anabela Chaves recebeu recentemente do governo francês. Marcamos encontros para o próximo programa, então até lá.